Olá, bem-vindos ao Espaço para Diálogos da Semana de Arte, Conexões para a Plena Cidadania da Pessoa com Deficiência. Eu sou Stephanie, uma mulher branca com os cabelos lisos e verdes e franja. Estou usando um óculos de aro arredondado e uma camisa preta. O tema do encontro de hoje é diversidade, equidade e cidadania. Para conversar com a gente, Guilherme Braga. Olá, boa tarde, pessoal. Fazendo uma descrição, eu sou um homem branco, de cabelos curtos, olhos verdes, eu uso barba, estou utilizando um headset preto e uma camisa cinza. Para conversar com a gente também, estamos com Djalma Scartesini. Olá a todos e a todas. Eu sou o Djalma, sou um homem branco que estou usando uma barba, tenho cabelos castanhos, estou usando uma blusa cinza e uma gola de uma camisa polo vinho. E eu sou uma pessoa com deficiência. Para começar, assim, o nosso papo, eu queria jogar uma pergunta para os dois, assim, para a gente ir pensando um pouco sobre o impacto da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, como que ele se dá e como modifica a vida das pessoas com deficiência. Na EGLT, a gente atua com a inclusão de profissionais com deficiência há 12 anos. A gente sabe que existe uma legislação por trás, que existe desde 91, então completou 31 anos e vem promovendo, né, a inclusão de quase 500.000 de profissionais com deficiência aqui no Brasil. O impacto, né, do trabalho na vida de uma pessoa com deficiência, ele é transformador, né? A gente já teve muitos exemplos aqui na EGLT de realmente poder contribuir muito para a vida de diversas pessoas. Eu acho que o primeiro ponto que a gente acaba quebrando como barreira na inclusão de profissionais com deficiência em relação à capacidade. Infelizmente, a nossa sociedade acaba vinculando, por questões históricas, muitas vezes, a deficiência à ineficiência, a falta de capacidade, o que é um grande equívoco, pensar dessa forma. E o mercado de trabalho acaba servindo para remover essas barreiras, para poder mostrar todo o potencial, para poder mostrar a competência dos profissionais com deficiência no mercado de trabalho. Então, olhando do ponto de vista de sociedade, de transformação, os profissionais com deficiência que estão no mercado de trabalho acabam impactando as pessoas à sua volta, que muitas vezes não tiveram a oportunidade de conhecer, de se aproximar de pessoas com deficiência. Então é algo que a gente deveria ter lá desde a nossa educação, da escola, ser uma questão natural, mas que hoje muitas vezes acaba acontecendo no mercado de trabalho e tendo um efeito muito positivo. E para a pessoa com deficiência, acaba realmente trazendo benefícios financeiros. Então, no Brasil, a gente tem 20 milhões de pessoas com deficiência que têm como renda até um salário mínimo. E aqui na EGLT, quando a gente auxilia na inclusão, né, de profissionais, em média, a gente fala de um ganho, um acréscimo de renda 120% maior do que o salário mínimo, se a gente for considerar questões de benefícios, acesso a plano de saúde, questões que podem ser muito relevantes e muito importantes. Então, a gente está falando de aumento de renda, é uma questão muitas vezes de socialização também, né? Estar em um ambiente efetivamente incluído de uma forma importante e melhoria, muitas vezes, na qualidade de vida. Então, aqui o que a gente tem, na verdade, é um ganha-ganha muito significativo, tanto para os profissionais com deficiência, quanto também para o impacto que isso aí vai gerar para essa organização e também para a sociedade como um todo, para a gente poder fazer essa jornada de se tornar mais inclusivo, poder remover barreiras e transformar esse pensamento capacitista que ainda, infelizmente, é predominante na nossa sociedade.
E acho que do meu ponto de vista, né, complementando o Guilherme, eu não podia concordar melhor, não só porque nós somos sócios, trabalhamos juntos, mas porque eu acredito muito nesse ponto de vista, da gente olhar isso como, de fato, uma grande barreira. Se a gente continuar enxergando a pessoa com deficiência, primeiro a deficiência, depois o indivíduo, né? E aí esse capacitismo, ele se apresenta de diversas formas. E, para mim, a principal delas é essa indisposição para se conectar ou uma falsa predisposição, né? Então a gente quer contratar, a gente quer se relacionar, mas não no meu time, mas não na minha área, mas não na minha posição específica ou em vagas de entrada especificamente. E as pessoas com deficiência, assim como outras pessoas, podem ter alta performance também, né? Que acho que é um outro paradigma importante. A gente vive enquanto consultoria e eu vivi de forma pessoal na minha própria carreira. À medida que minha carreira foi caminhando, a lei de cotas também foi avançando. Então, eu me confundo um pouco com a lei de cotas pela fiscalização a partir da minha própria carreira. E o que acontece que eu comecei a perceber é que eu fui crescendo, né, em organizações e eu continuava recebendo oportunidades de cargos de entrada. Nada contra cargos de entrada, mas as pessoas não olhavam para o indivíduo. Olhavam, puxa, a gente sabe que o Jamal tem uma deficiência, vamos contratar alguém que tem deficiência, então vamos procurar um laudo, vamos procurar um enquadramento e sem olhar para o indivíduo, né? E comecei a questionar uma série de organizações, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês abrem ainda vagas de entrada? Que sim, foi uma realidade, mas quando a gente fala de panorama, né, a gente está dizendo que se eu abro uma vaga de entrada, por exemplo, eu tenho uma premissa por trás, de que PCDs não têm qualificação. Isso pode acontecer, isso pode ser uma verdade se a gente não tivesse tido 20 anos de financiamento estudantil, por exemplo, né, que começou isso com 3 governos que atravessaram o nosso país. Isso não tem a ver com o projeto de um governo específico ou não. E a gente formou pessoas altamente qualificadas com e sem deficiência, né, que atravessam um outro marcador identitário importante, que é uma desigualdade socioeconômica. Então, a falta de não qualificação e o não acesso também passa no nosso país pela falta de acesso à educação de qualidade, né? A educação no nosso país está conectada diretamente ao esforço familiar financeiro e não ao esforço individual, né? Então, muitos alguéns empurraram cada um de nós que estamos aqui e quem está nos assistindo para chegar em algum lugar. E o esforço individual daquela família, daqueles pais, mães, avós, tios, tutores, quem quer que seja, dessa primeira infância com qualidade de educação, sim, ajudou a abrir muitas portas para você como adulto depois. Acho que isso é um ponto importante da gente pensar e refletir, que tem um outro tema que atravessa, que é a desigualdade socioeconômica, que impacta na pessoa com deficiência, em pessoas pretas, LGBT e de outros temas também. Muito interessante esse panorama que vocês fizeram de, sim, as intersecções, elas têm grande influência, né? Quando você pensa o profissional com deficiência. E até mesmo a Constituição como sujeito, não só como profissional, né? Acaba se atravessando muito. Pensando nisso que vocês falaram, né? Como podemos pensar no crescimento profissional da pessoa com deficiência? Pensando que, de acordo com o último dado do IBGE, cerca de 1% das pessoas com deficiências estão atualmente conseguindo concluir o ensino superior. Então, como que a gente pode pensar esse crescimento profissional e por que esse dado está muito marcante na atual conjuntura, né? Pensando o que passamos pandemia e nos últimos 4 anos. Stephanie, estou pensando aqui, até de Guilherme depois me complementar. Na verdade, o dado que eu tenho conhecimento aqui é que a gente tem 1% das pessoas com deficiência contratadas formalmente como CLT no Brasil, em 31 anos de lei de cotas e em 20 e poucos anos de fiscalização. Isso significa que é muito pouca gente que a gente poderia ter acesso. Eu desconheço, tá, o número de 1% de pessoas no ensino superior completo. Se o Guilherme tiver um dado diferente, ele pode me complementar. Mas o que a gente fala desse dado especificamente das pessoas que estão na RAIS contratadas, né, que é a razão anual de empregados e desempregados, e que é construída pelos CAGEDs mensais e o reporte diário do E-Social, né, que acontece desde 2017, se eu não me engano, no Brasil, a gente está falando de uma porcentagem muito pequena, que, por outro lado, se a gente pegar toda a cota nacional das pessoas com deficiência no Brasil, fizesse a cota do país, ou seja, das empresas que têm acima de 100 colaboradores, a cota ela é progressiva, né, de 2% até 5%, a gente teria aí mais ou menos 1 milhão de profissionais a serem contratados, e a gente tem 500 mil de pessoas contratadas pela CLT, que é o número que representa esse 1% que a gente estava falando. Então, mais 500 mil de pessoas, a gente cumpre a cota do país.
o que seria interessante, só que a cota é um grande pontapé, né, dos 5% em relação ao que a gente tem pelo próprio censo que você citou, de 2010, de em torno de 23,9%, que a expectativa é que a gente vá sair ainda esse ano, em dezembro. O IBGE soltou uma nota técnica recentemente, se não me engano, umas 2, 3 semanas. A gente está em recenseamento agora, então era para ter sido feito em 2020, não foi feito por causa da pandemia, 21 porque não tinha orçamento, 22 está em recenseamento, falta recenseadores no Brasil inteiro, já fizeram uma série de estados, e deve sair uma parcial este ano ainda. Então a expectativa é que a gente tenha subido pelo menos 1% dessa população com deficiência em 12 anos do último censo para cá. Eu acho que a gente está tratando aqui, né, de dois desafios. Um deles é a gente conseguir avançar em números quantitativos, né, de inclusão, acho que tanto no mercado de trabalho, quanto também questões de qualificação na educação. O que a gente pode trazer de dado, né, claro, que a Egalité tem uma amostra restrita, mas é um número interessante. A gente tem hoje uma base de dados de 75 mil profissionais com deficiência e a gente tem 27% que tem pelo menos o ensino superior iniciado. Claro que pelo nosso negócio, pela nossa plataforma ser digital, a gente acaba também acessando muitas vezes pessoas mais privilegiadas, né? Então a gente não pode considerar isso como uma amostra, né, como o Djalma citou, do censo. Mas a gente percebe cada vez mais profissionais com deficiência, extremamente qualificados, ocupando posições técnicas muito significativas. Posições de liderança ainda são poucas pessoas, depois talvez até o Djalma possa contar um pouquinho da trajetória profissional dele, que eu acho que é interessante para a gente poder complementar essa visão. Mas é um ponto, Stephanie, que a gente vem trabalhando de uma maneira muito forte dentro das organizações, que é repensar, pensar um novo formato de mercado de trabalho. Durante muito tempo, as empresas abriam vagas muito focadas no cumprimento da lei de cotas. Para isso, pegavam aquelas vagas que tinham maior volume, aquelas vagas normalmente de entrada, que, como o Djalma trouxe, são importantes, são relevantes para pessoas que estão iniciando sua carreira, não existe nenhum demérito nisso. Mas qual que era o problema que acontecia? As empresas não davam oportunidades para profissionais com deficiência em cargos mais estratégicos, em cargos mais técnicos, que tinham uma remuneração maior. Então, eu me recordo, né, alguns anos, de ter uma conversa com uma pessoa que tinha sido gerente de recursos humanos de uma multinacional, reclamando que recebia ligações praticamente todo dia com ofertas de assistente administrativo ou para trabalhar num call center, né? Ela falou, olha, eu tenho uma pretensão maior, eu tenho uma qualificação, uma trajetória profissional e eu gostaria que isso fosse valorizado no mercado de trabalho. A gente tem um caso muito interessante que a gente construiu junto com o CIT, que é uma empresa que já cumpre a lei de cotas há muitos anos, e nos procurou para dizer, puxa, agora, né, o que mais a gente pode fazer? Aí a gente estruturou junto com eles um programa de mentoria, no qual o grande objetivo, né, era a gente engajar mentores da alta liderança da empresa a dar suporte no desenvolvimento de carreira dos profissionais com deficiência que estão lá. E foi muito interessante que durante o programa a gente teve praticamente 50% de promoções que aconteceram. Então eram pessoas que estavam ali já há muitos anos, estavam entregando, estavam performando, mas faltava um empurrãozinho, né? Faltava muitas vezes a confiança, faltava compreender como navegar nesse meio corporativo. Faltava, às vezes, até questões técnicas de entender como aplicar para uma vaga interna que estava aberta dentro do sítio. Então, com esse programa, a gente pôde ver um aumento muito grande, né, no número de promoções desses profissionais com deficiência, que talvez, né, se não tivessem sido incentivados, não teriam progredido na mesma velocidade da carreira, ou até poderiam eventualmente ter saído da organização, né? Então, a gente tem empresas que reclamam por conta da rotatividade. Puxa, profissionais com deficiência têm muita rotatividade. A gente sempre devolve, né, com perguntas para a gente olhar para dentro. Quantos profissionais com deficiência foram promovidos nos últimos 12 meses? Quantos profissionais com deficiência têm cargos de liderança na sua organização? Então, a gente precisa repensar
esse espaço de que a pessoa com deficiência pode estar em qualquer cadeira da organização e muitas vezes, né, é importante ter esse suporte. A gente não gosta de generalizar, mas a gente sabe que muitas vezes, né, esse profissional com deficiência sofreu algum tipo de preconceito na sua carreira, pode ter tido questões que não se sentiu confortável de poder pedir, de poder exigir alguma questão. A gente viu com esses profissionais do CIT, muitas pessoas nunca tinham sido perguntadas, né, por que você quer fazer da sua carreira? Qual que é seu sonho daqui a 3, daqui a 5 anos? Não tinham sido incentivados para isso. Estavam satisfeitos por ter um emprego, por estar numa organização. Isso a gente tem que mudar dos dois lados, tanto da parte corporativa da organização, quanto também do profissional com deficiência, de se desafiar, de querer ir além. Eu acho que aqui o Djalma pode complementar muito bem, né, com a experiência e trajetória da carreira dele, que para mim é um exemplo fantástico de uma progressão muito rápida, entregando muito resultado. Então, eu acho que é aí que a gente alia a alta performance, que não tem absolutamente nada a ver com a pessoa ter ou não algum tipo de deficiência, né? E são esses os pontos que a gente quer repensar o mercado de trabalho e poder quebrar essas barreiras, né? Porque hoje, voltando ali para a questão que eu trouxe, né, do capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência. No momento em que eu vejo uma pessoa com deficiência, entendo que daqui a pouco ela está num cargo operacional, que ela não pode ter alta performance, né? Isso é capacitismo, isso é um preconceito que muitas vezes acontece de uma forma velada, mas que a gente sabe que acontece todos os dias dentro das organizações. A gente precisa combater isso, a gente precisa criar uma cultura mais inclusiva nas organizações para que possam dar condições para os profissionais com deficiência progredir, crescer na sua carreira e ocupar cada vez mais cargos estratégicos. Você sabe, Guilherme, quando você falava aqui, cada vez que a gente retoma um pouco da história, me passa um filme, né? E uma coisa é a gente contar, né, quando a gente faz isso para um evento com um cliente específico, a gente vai contar os cases, realizações, a gente esquece um pouco da nossa trajetória. E eu estava contando recentemente para um outro cliente um pouco dessa conexão, mais uma vez, que a gente às vezes conta para entender de onde surgiu a nossa história também como Egalité. E aí me lembrei no ponto quando você trouxe agora essa fala, né, da trajetória, porque a gente só vai crescer na carreira, e cada um de nós aqui, eu com deficiência, você sem deficiência, quem está nos assistindo, a partir de muitas pessoas que deram a oportunidade para a gente, né? Então, quantas pessoas não deram sim para eu poder entrar numa organização, não deram sim para uma promoção, sim para uma outra promoção, uma progressão de salário, né? Para que essa escalada de carreira rápida que você falou acontecesse. Então, acho que tem sim um entregável muito persistente e de alguém que sempre brigou para mostrar competência além da deficiência, que é uma coisa que eu carrego com muita força. Só que isso não seria possível, porque muitas pessoas que a gente conhece, são nossos candidatos e também a gente coloca em grandes organizações, têm esse desejo, essa vontade. Mas falta do lado de lá pessoas, né? Os líderes que eu tive em grandes organizações e você, né, como meu sócio, para apostar na minha carreira, foi a última grande proposta da minha vida para que eu tivesse aqui. Então acho que para mim o que fica de mensagem para quem está nos assistindo é a gente precisa também apostar no potencial das pessoas. Não dá para a gente querer abrir uma vaga, seja ela de entrada, né? Então contrata esse estagiário com experiência, MBA, 20 anos de gestão. Não é possível, não é possível. Inglês fluente também, às vezes pede, né, Djalma? Francês, espanhol. Eu queria só complementar aqui com um ponto interessante, eu acho que o Djalma traz de potencial e que a gente fala muito, né, de entender o potencial do indivíduo e colocar no lugar certo. A gente tem um caso aqui interno recentemente que a gente estava falando, né, do nosso time, que a pessoa estava numa posição que não estava confortável, né? E a gente foi percebendo, e o resultado da pessoa não estava o mais adequado. E a gente foi entender que determinadas atividades realmente não era do perfil da pessoa e que a gente estava colocando uma carga maior, né, do que era confortável. Fizemos uma mudança interna, alteramos as atividades dessa pessoa, está entregando muito bem, né? Está com uma performance
excelente. Então, não adianta a gente muitas vezes percebe o mercado fazendo isso, né? Contrata porque tem uma lei, contrata porque eu preciso avançar em números porque tem uma fiscalização, mas não olha para o potencial da pessoa, não investe. Ou, na primeira barreira que tem, vai lá e descarta, né? Não, puxa, esse profissional não deu certo. A gente tem que olhar para o indivíduo, tem que olhar para o seu perfil comportamental, olhar para as suas potencialidades e entender aonde, né, que essa pessoa vai conseguir entregar da melhor forma possível e criar um ambiente para isso. Então, a gente fala muito aqui de cultura inclusiva, porque a gente precisa, né, que existam condições, obviamente, né, de acessibilidade, tecnologia assistiva, mas mais importante que isso, né, um ambiente seguro, que a pessoa se sinta incluída, pertencente, que tenha troca efetiva com os seus colegas, com o seu gestor. Então, existe um trabalho aí que precisa ser feito, né, pela organização para que a gente consiga chegar nesses objetivos. Hoje muito se fala, né, de resultados excelentes de equipes mais diversas, mas isso aí não cai do céu, né? Não é uma questão que seja simples. A empresa vai precisar ter intencionalidade nesse sentido, buscar esses profissionais e criar esse ambiente para que esse profissional possa desempenhar todo o seu potencial. Caso contrário, se não fizer isso, pode ser que uma equipe mais diversa gere resultados piores, né? E a gente também tem que falar sobre isso. Se a pessoa não está incluída em um ambiente adequado, na posição correta, nenhuma pessoa vai conseguir performar, né, sem as ferramentas. E aí é independente da pessoa ter uma deficiência ou não, mas muitas vezes fica esse foco. Eu vou lá, eu emprego uma pessoa com deficiência, que é diferente de incluir, eu emprego uma pessoa com deficiência e eu coloco toda essa responsabilidade nela e não dou condições. Bom, a chance de dar errado é enorme, né? E o nosso papel aqui, né, como uma empresa que trabalha em prol da inclusão, é entender aonde estão essas barreiras, como que a gente remove e transforma isso, que às vezes é um problema visto pela empresa, numa grande oportunidade de poder ter um clima melhor na organização, melhorar a rotatividade desses profissionais, melhorar a performance. A gente tem uma série de fatores que vão vir por conta da empresa se abrir mais para a inclusão. E eu acho que tem um ponto importante ainda, né? Você falou uma frase que parece simples, né, gente? Incluir é muito mais que empregar, né? Isso é até inclusive o nosso slogan da Inclui PCD, da nossa feira de inclusão, que acontece há 3 anos, é a maior feira de inclusão online do mundo. E a gente tem um ponto importante sobre isso, né? Que é olhar essa capacidade das pessoas. E aí, quando você fala de competência, né, Guilherme, assim, entregável, performance, a gente cita um autor, né, que é o autor que criou o modelo de business partner, né, e que as empresas quase todas utilizam, de COE e tudo mais, que é o David Urich. Ele é um teórico de recursos humanos da Universidade de Michigan. E ele fala que a pessoa certa no lugar certo vai dar certo, né? Isso também parece óbvio, mas eu posso elevar cada um de nós aqui a nossa incompetência com a atividade errada. Então, né, eu toco programas de cultura e eu opero uma parte da nossa operação de seleção. Se amanhã o Guilherme falar para mim, Djalma, você precisa agora se tornar CFO e tocar toda a nossa operação financeira. Cara, eu vou sofrer muito e é possível que eu entregue uma coisa pífia, porque eu não tenho essa habilidade e nem o interesse, né, de desenvolver uma coisa complexa, de virar o rei do Excel. O Guilherme é o rei do Excel, eu não quero ser, né? Então, eu acho que tem um ponto do lugar certo também. Agora, precisamos de fazer essa atividade porque não temos ninguém. E aí a gente quer botar um negócio de pé, eu vou fazer o melhor possível para poder estudar tudo para poder fazer. São coisas diferentes, né? Uma coisa é a gente ter tempo de entregar também, porque senão a gente vai criar uma coisa que não faz sentido. E aí eu vou falar, tá vendo? Coloquei aquela pessoa naquela atividade, ela não funciona. Essa é outra coisa que a gente vê bastante, assim. O primeiro sinal que a pessoa com deficiência vai falhar em alguma expectativa, as pessoas falam, puxa, tá vendo? Não deu certo. Tira ele, né? O próprio Guilherme trouxe a nossa experiência interna aqui. A gente não tem nenhuma empresa se dar o luxo de deixar uma pessoa não performando e a gente vai empurrando isso. Mas a gente tem que acreditar que aquela pessoa tem potencial, né? E aí a gente estava com uma pessoa no lugar errado. Hoje a gente estava fazendo uma conversa com um cliente nosso, né, de um grande cliente aí, uma multinacional, onde já uma pessoa do RH já só dizia,
mas a pessoa não está encaixando comportamentalmente. E aí é como se a gente esperasse as pessoas prontas. Então eu tenho que forçar isso, né? Então, aí eu trouxe a imagem igual do jogo de criança, né? De pecinha de madeira, você tem que encaixar o quadradinho no quadradinho, o triângulo no triângulo, então. E aí quando você quer forçar uma coisa na outra, não funciona. Não tem como encaixar um quadrado no retângulo, um quadrado no círculo, não vai. Né? E o que as empresas fazem é que elas querem as pessoas prontas para encaixar nas caixinhas e não fazer nada sobre isso. E aí, se as pessoas não encaixam, o que que a gente faz? Descarta elas? Acho que isso fica uma reflexão importante. Ou eu posso mudar a régua de encaixe, né? Se eu não encaixo a peça, eu posso mudar a base de encaixe? Isso seria uma das maneiras, né, de repensar, pensar que régua é essa. Vocês falaram uma coisa que eu queria que vocês repetissem, assim, para finalizar, de uma forma mais, não direta, mas para que fique bem evidenciado para as pessoas a diferença de empregar e de incluir, que eu acho importante que tenha essa diferença bem marcada na memória, porque, enfim, sou uma mulher em idade adulta que também está no mercado de trabalho, fazendo diversos trabalhos. Eu trabalho com arte e educação, então estou aí, participei de várias entrevistas e processos seletivos, e muitas das coisas que vocês falaram, eu me vi em situações semelhantes. Então, acho importante que as pessoas tenham essa imagem e dessa diferença, né, de estar incluso e de estar empregado, que muita gente confunde ainda. A gente tem uma pessoa que infelizmente nos deixou em setembro desse ano, né, o professor Romeu Sasaki, que é considerado aí o pai da inclusão no Brasil e foi quem trouxe para nós a maior literatura sobre o assunto, né? E o Romeu define em fases o avanço que a gente vem tendo. Eu acho que fica muito fácil da gente entender a diferença de somente empregar para efetivamente incluir. A gente sai, né, inicialmente de uma fase de exclusão, então que pessoas com deficiência não podiam participar da nossa sociedade. Daí se avança para um período de segregação, então é onde são criadas normalmente as primeiras instituições, ou seja, as pessoas com deficiência podem ir lá, né, somente lá. E a gente hoje atualmente vive um período, né, de inserção ou integração, na grande maioria das vezes, que é muito semelhante ao que o Djalma trouxe ali em relação ao brinquedinho das crianças, né? Eu aceito contratar uma pessoa com deficiência, desde que não seja um cadeirante, desde que não seja uma pessoa cega, desde que não seja uma pessoa surda, desde que tenha a competência tal, né? Então a gente vai trazendo, né, tudo isso para uma questão de que o espaço não é aberto. Se a pessoa conseguir se encaixar, ela vai ser bem-vinda. Caso contrário, não vai ser possível dela participar no mercado de trabalho, na nossa sociedade, de uma forma plena e efetiva, né? E o que a gente quer caminhar é para inclusão de fato, que a gente sabe, né, que já existem algumas empresas trabalhando muito forte para isso, que basicamente é a gente não ter um espaço definido para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência pode circular por todos os ambientes. A pessoa com deficiência pode trabalhar em qualquer posição dessa organização. Então, isso é a inclusão. A gente não tem um lugar delimitado. É a pessoa poder se livre para estar aonde ela quiser, trabalhando na posição que quiser, na área, né, que quiser. E aí a gente tem, assim, inúmeros exemplos muito legais para a gente quebrar paradigmas efetivos, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa com deficiência visual, né, que trabalha no setor audiovisual e que é referência nos Estados Unidos em relação a fotos e filmes. Daí a pergunta é, puxa, mas como é que a pessoa vai conseguir trabalhar, né? E aí é muito interessante do quando ele fala que as tecnologias assistivas ajudam ele nisso. E ele foi uma das pouquíssimas pessoas que teve acesso a entrevistar o Tim Cook, o CEO da Apple, exatamente porque ele falava, né, do quanto os recursos de acessibilidade da Apple ajudaram ele, né, na sua provisão, na sua trajetória. Estava comentando com o Djalma, é uma outra pessoa que eu conheço, que participa de um outro grupo, que tem a amputação das pernas e das mãos,
vai participar, em dezembro desse ano, de um projeto da NASA para fazer testes com diversas pessoas, né, com deficiência. Então, ele vai fazer 20 voos de gravidade zero, que vão ter várias pessoas com deficiência, com diversos tipos, para a NASA poder entender como que pode pensar na inclusão de pessoas com deficiência em missões espaciais. E do quanto isso pode ser uma vantagem competitiva, né, inclusive. Então, no caso, né, dessa pessoa que eu conheço, o John, por ele não ter as pernas, ele tem um peso muito menor. O espaço que ele acaba ocupando dentro de uma aeronave é muito menor. Então, coisas, né, que para uma missão espacial são muito significativas, uma pessoa com deficiência pode ter um grande diferencial nesse sentido. Então, eu acho que aqui a gente precisa realmente parar de colocar as pessoas em caixas e pensar com uma visão muitas vezes limitada do que a pessoa pode ou não fazer. Quem vai definir isso é a própria pessoa. E a gente tem que ter isso de uma forma muito clara e parar de colocar barreiras aonde não existem. Talvez por uma falta de conhecimento da gente não conseguir entender como uma pessoa vai fazer, não significa que ela não pode. Fico pensando aqui quando você está falando, quantas coisas que a gente não criou enquanto sociedade porque a gente precisava fazer, precisava realizar, precisava entregar e desempenhar alguma coisa, qualquer tipo de ferramenta. A reabilitação no Brasil e no mundo tem histórias diferentes, né? E no resto do mundo, especialmente nos Estados Unidos, que teve um período entre guerras aqui dessa inserção ou reinserção, é a partir de uma visão de que a pessoa não tinha uma deficiência, era um soldado que foi para um combate e voltou com uma deficiência desse combate. E aí o que a gente faz com aquela pessoa que tinha uma alta performance física, inclusive, né? A gente perde o indivíduo. E aí surgiram uma série de coisas de reabilitação. Eu acho que essa visão, ela é um pouco melhor de uma visão da vítima e do coitadismo, porque a deficiência ela vai chegar às vezes primeiro. Só que essa desqualificação da deficiência, né, do indivíduo por causa da deficiência, na verdade, para mim, é uma coisa que eu falo bastante, ela fala muito sobre você que está desqualificando e muito menos sobre a pessoa que está sendo desqualificada. Porque eu posso ter pessoas que não têm deficiência, que aparentam uma certa performance e competência, e quando a pessoa fala, não tem nenhum conteúdo para trazer. Então, eu acho que a gente precisa também parar de julgar o livro pela capa, né? E de esperar menos das pessoas porque ela tem uma deficiência, pela cor da pele, pela orientação sexual, pela identidade de gênero, o que quer que seja. Queria agradecer vocês por topar participar nessa mesa, desse tema tão importante. Agradecer também a equipe técnica da Arte. Queria agradecer a Delarte pelo convite. Para nós é sempre um prazer poder estar falando, né, sobre a inclusão de profissionais com deficiência no mercado de trabalho. E o nosso papel é exatamente esse, né? A gente poder trazer mais informação sobre o tema e poder construir junto com as organizações um ambiente de trabalho mais inclusivo. Queria agradecer, então, a Delarte pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E para quem quiser seguir essa conversa, a HLT está à disposição para uma conversa com vocês também. Obrigado pela oportunidade e contem com a gente para poder avançar com a inclusão no mercado de trabalho. Obrigada a todos e até a próxima.